Fala pessoal, começando aqui o nosso VupCast. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou o CEO da Vup. Hoje a gente está com um convidado ilustre, sensacional, cara internacional, Diel. E assim, é um cara que tem muito para agregar em carreira internacional, trabalho remoto. Ele vai contar um pouquinho sobre a sua experiência. Estava na Alemanha tem pouco tempo. Como eu falei, é um cara internacional. Velho, prazer. Prazer meu. Tamo junto, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente está aqui tomando uma cervejinha. Isso aí, mano. Cervejinha da Prússia, nossa parceira. Então, Diel, para começar, quem é Diel? De onde que surgiu essa ideia de virar programador, stacks? Show. Conta pra gente. Show, cara. Bom, primeiro agradecer, por estar aqui, agradecer o convite do Felipe, do Claudinho. Muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Primeira vez que estou gravando um podcast, então, uma experiência sensacional. Sempre quis fazer isso. Então, vamos lá, um pouquinho sobre mim. Todo mundo me conhece como Diel Duarte, mas meu nome mesmo é Magdiel. É um nome bem diferente aí, minha mãe foi mestre nessa. Mas então, eu sou mais focado em front-end, developer, mas já tive muita experiência com back-end também, bem lá atrás. Não tanta experiência, mas já passei por todas as áreas, eu posso dizer assim. Desde back, front, web, mobile, tudo. E hoje tenho 6 anos de experiência. E atualmente eu trabalho remoto. Mas igual você falou, eu já tive uma experiência internacional de mudança de país mesmo e acho que tem muita coisa para compartilhar sobre isso, muita experiência. Legal. Cara, você falou muito sobre trabalhar com todas as áreas, mobile, front-end, full stack, back-end, etc. Me conta assim, o que você sentiu de diferença dessas migrações de área, o que você percebeu que foi fundamental para você conseguir se adaptar a várias stacks, várias áreas. Show. E conta de onde que veio, velho, essa ideia assim, pra gente começar de querer programar e tal. Legal. Show. Bom, sobre ser dev, como que eu comecei, eu gosto de brincar que ser dev me escolheu. Eu queria ser músico desde cedo, sim, sempre toquei, sempre tive envolvido minha família toda. Mas minha família nunca me apoiou muito porque é uma profissão muito difícil, principalmente aqui no Brasil, As pessoas não dão muito valor pra arte, assim, no geral. Mas aí meu pai conversou comigo um dia e falou assim, você quer ser músico? Beleza, mas vamos tentar fazer um curso técnico primeiro de outra profissão. Legal. Vamos ver se, pelo menos você tem um fallback ali se der alguma coisa errada. Aí eu falei, beleza, vamos embora. E aí eu comecei a estudar no Colégio Cotemig, um curso técnico que é mais focado em programação, que é ensino médio e técnico ao mesmo tempo. Legal. E nesse curso, no terceiro ano, você é obrigado a fazer um estágio. E foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo na área. Até então, cara, durante o curso eu não tinha a menor noção se era isso mesmo que eu queria pra mim. Inclusive era muito difícil pra mim assimilar todas as coisas técnicas que a gente estava aprendendo, ver isso no mundo real. Era muito difícil. Então, quando eu comecei o estágio, eu comecei a assimilar as coisas que eu estava aprendendo com aplicações reais e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Então, comecei a gostar muito de desenvolver. E aí eu comecei como desenvolvedor Delphi, então por isso que eu falo que eu já passei um pouquinho de tudo e nem tem tanto tempo assim, tipo 6 anos atrás. E fiz um ano de estágio, depois cheguei a ser contratado. Mas nessa época eu já estava gostando muito de web, já tinha entrado na faculdade, assim que eu fui contratado, e eu comecei a ver muito sobre web. Eu sempre gostei muito dessa parte visual. Legal. Então teve uma época na minha carreira que eu tive que decidir assim, nessa época, cara, ou eu vou continuar como desenvolvedor Delphi, mais back-end, ou eu vou dropar aqui dessa empresa e vou tentar focar no que eu quero. E foi isso que eu fiz. Então eu saí dessa empresa e comecei a estudar mais PHP, principalmente HTML, CSS, JavaScript, e consegui um outro estágio em uma agência. Legal. Então, isso é uma coisa que eu super indico para todo mundo, velho. Passar em agência ou fábrica de software é muito bom, porque você acaba mexendo com um pouquinho de tudo. Então, para quem está começando, isso é muito bom. Você consegue ver, tipo assim, o que você gosta mais, o que você não gosta, porque é muito difícil, você não tem muita maturidade quando você está começando para você bater um martelo, olha, eu quero ser front-end, eu vou focar nisso, ou então, olha, eu quero ser back-end, eu vou focar só em back-end. Legal. Então, assim, isso foi muito bom para minha carreira. Assim. Eu peguei muito também, no início da minha carreira eu entrei em estágio numa empresa de engenharia de automação. Eu trabalhava dentro de uma grande siderúrgica na área de controle e automação, que não tinha muito a ver com programação, e lá dentro eu acabei migrando. Então, no início da minha carreira eu trabalhei muito com C, C++ e C#.
Depois eu fui para uma fábrica de software, recebi uma proposta de uma fábrica de software. Foi daí que eu conheci o mundo web. Eu era doido para trabalhar com web, aí eu comecei a trabalhar com Java. Enfrentei todos os problemas lá, o projeto que eu trabalhava era Java 5 na época, nossa, foi uma experiência legal, porque eu aprendi muito. Só que a ideia, igual você falou, a ideia de você trabalhar na fábrica de software, como tem muitos projetos, você acaba conseguindo migrar mais facilmente e conhecer outras tecnologias. Depois eu conheci um pouco de Python, conheci Angular, depois de trabalhar com outras tecnologias como Ruby. E assim, velho, eu acho que foi muito bom pra minha carreira. Então, o start da VUP, quando surgiu a VUP em 2016, 2017, nossa plataforma estava sendo construída em Java, depois a gente migrou para Python e hoje é Python. E eu vejo tanto que a fábrica de software me ajudou com processos, entender um pouco sobre metodologias ágeis, como que trabalha numa sequência e tal, acho que me deu uma maturidade legal. E pensando na sua experiência, cara, como que você conseguiu migrar assim de área e como que trabalhar com mobile, trabalhar com front-end, back-end, como que você conseguiu se adaptar facilmente e quais são as suas dificuldades para se adaptar? Show. Bom, o fato principal de ter conseguido migrar fácil é que a minha principal linguagem é JavaScript. Então, o JavaScript tem uma flexibilidade muito grande por rodar tanto no client como no servidor, como mobile, por exemplo, usando React Native, Ionic, outros frameworks. Então, assim, isso me deu uma flexibilidade muito grande de conseguir aplicar para várias vagas diferentes, sem precisar aprender outras linguagens ou frameworks totalmente diferentes que fujam muito das minhas habilidades. Então, eu boto fé que foi mais saber JavaScript pela flexibilidade da linguagem. Legal. E assim, cara, das empresas que você passou, qual que era o maior desafio que você tinha, assim? Tenta contar um desafio de cada empresa que você passou pra gente compartilhar e tal. Show, massa. Bom, na fábrica de software foi a minha primeira experiência. O maior desafio foi realmente entender como tudo se conectava, né? Como que um banco de dados, aquela telinha preta, sabe, saía na tela lá o dado, enfim, isso era muito difícil para mim no começo. Depois disso, uma das minhas maiores dificuldades foi realmente entregar com qualidade sem ter muita experiência. Então, a cobrança vem, né? Tipo, você precisa entregar com qualidade. Principalmente no ambiente de fábrica, agência, a cobrança é até maior. Né? Sim. E a agência, principalmente, que é projetos muito rápidos, então você tem que ter uma produtividade muito boa e mexendo com coisas totalmente diferentes que você nunca mexeu, talvez. Então, assim, isso foi uma grande dificuldade. Depois desse período de agência, eu comecei a trabalhar mais com produto e venho trabalhando mais com produto até hoje. Legal. Então, uma grande dificuldade que eu tenho trabalhando com produto é me manter motivado, sabe? Me manter, assim, não diria motivado em trabalhar, mas motivado em evoluir aquele produto, sabe? Então, tipo assim, entender do mercado que você está trabalhando, que aquele produto atende, ajuda muito nisso. Eu já trabalhei em alguns lugares que no começo eu não tinha tanta experiência do mercado, então, tipo assim, eu ficava, pô, isso aqui eu tô fazendo, nunca vou usar. Mas não era pra mim, sabe? Era pro mercado. Então, assim, entender mais do mercado faz muita diferença nisso, me ajudou bastante. Qual foi a maior diferença que você percebeu quando você saiu de uma fábrica de software que trabalhava com prestação de serviços depois foi trabalhar num produto? O que você notou de diferença? Porque no meu caso, quando eu saí da fábrica de software e fundei a VUP, eu vi a diferença de você construir um produto que tem que ter muito mais guiado pelo usuário, o stakeholder muitas das vezes é o próprio usuário. E eu senti muita diferença em relação ao processo, entendimento, etc. E na fábrica de software o stakeholder era o cliente demandante, então a gente ficava muito preso naquilo que a gente estava construindo. Sim. E do seu lado, qual é a sua visão em relação a isso? Sim, isso que você falou acontece muito mesmo. Bom, na fábrica de software, para mim, ou agências assim, principalmente fábrica de software, igual você falou, o processo é muito fechado. Eu não sentia tanta liberdade em participar, tipo, por exemplo, na fábrica de software que eu trabalhei, eles seguiam muitos processos, ISO 9000, etc. Então, assim, para tudo tinha um processo. Para mim já chegava a tarefa totalmente pronta, então eu não participava, sabe? Eu não tinha uma voz ativa ali, pô, por que a gente não faz desse jeito ou daquele outro? Só chegava, você tem que fazer isso, descritivo lá, e eu sentava e codava e fazia. Agora com o produto já é um pouco diferente, você tem que ser mais participativo, né? Igual você falou, é mais ligado ao cliente, não é por horas ali, tipo, você não tá ganhando por hora de um desenvolvedor codando, você tá ganhando ali pelo valor que você tá entregando pro cliente, entendeu?
Então, isso é uma grande diferença que eu vejo entre produto e fábrica de salto. Assim. Legal. E, cara, me conta um pouquinho mais de onde surgiu essa ideia de ir para fora do Brasil, o que que você fez, o que que você vê como diferencial para quem quer ter uma carreira fora. Conta um pouquinho sobre a sua experiência na Alemanha, assim, de mudar de cidade já é difícil, mudar de país ainda deve ser mais difícil em relação ao cultural. Como que você vê os profissionais de desenvolvimento de outros países comparados com os brasileiros? Dá um overview pra gente aí dessa carreira internacional. Show! E essa última pergunta é muito boa, mas eu vou deixar ela por último. Vamos lá. Cara, como eu comecei com a minha carreira internacional? Eu tenho um grande amigo meu, Paulo Pires, ele tem muita experiência internacional, assim, de anos mesmo. Eu tenho só 2 anos aí trabalhando internacionalmente. E eu sempre conversava com ele, pô, eu tenho muita vontade de ir e tal, mas eu tô muito inseguro ainda com o meu inglês, não sei o que, não sei se o meu currículo ainda tá bom. Aí a única coisa que ele sempre falava pra mim, cara, você tem que começar a tentar. Então foi assim que eu comecei minha carreira internacional, tentando. Legal. Comecei a aplicar para as vagas, traduzir meu currículo e meu LinkedIn para inglês para começar a chamar mais atenção. Sabe, mudar a localização do seu LinkedIn para a cidade que você está olhando, talvez chame mais atenção, você vai aparecer mais nas pesquisas. E aí você começar a ver, pô, será que meu currículo tá bom ou não? Tipo, de acordo com as respostas das vagas que você está tentando, sabe? Tentar para uma vaga que talvez você não queira também é uma ótima dica, porque você só vai ali tentar, você só vai ver como que é o processo, você vai começar a acostumar com os processos, sabe? Vai começar a perder o medo de falar inglês, ver se seu inglês tá bom ou não. E na época que eu comecei, meu inglês era muito ruim. Então eu tomei muito não. Nossa, foi não atrás de não. Assim, eu lembro uma vez que, porque eu realmente comecei a tentar muito, muito ativamente, teve um dia que eu fiz 4 entrevistas, quase uma atrás da outra. E assim, foi 4 não uma atrás do outro também. Porque eu realmente não estava muito preparado. Então assim, ser resiliente e não desanimar é muito importante. Porque você vai tomar não, Sim. Não tem como. Mas isso vai te preparando, isso vai tipo, meio que te calejando mesmo, tipo assim, pô, eu tô ficando preparado, tô ficando menos nervoso pra falar inglês, entendeu? Tô melhorando aqui meu currículo ou não, pedir feedback é muito importante. E foi assim que eu comecei, tentando, até que um dia deu certo. Então foi pra essa vaga da Alemanha, e é igual esse amigo meu também comenta, tipo, você só precisa de um sim. É um sim que você precisa pra ir. E aí rolou essa vaga, era uma startup também. E aí eu fui pra lá, processo de visto, etc. foi bem simples, nada muito fechado. É importante dizer que eu não sou formado, então isso é legal dizer, porque eu também tinha muito medo disso, tipo, pô, eu não vou conseguir porque eu não sou formado, até fiz, mas não terminei, mas assim, ficava com esse medo, mas assim, dependendo do país é muito tranquilo, você ir só com os anos de experiência que você tem, só com o que você já fez. Não é todo país que exige um diploma pra você ir trabalhar. Principalmente nossa área que tá, tipo, todo mundo tá precisando. Tá bombando, né? Tá bombando. E lá na Alemanha tá tendo uma grande, especialmente em Berlim, onde eu fui, tá tendo uma grande crescente de startups também. Ah, legal. Então isso, o governo tá, tipo, bem mais flexível por causa disso também, porque não tem gente. Tá tendo muita startup lá, é uma das capitais mais baratas para se viver na Europa, então, tipo assim, é muito legal o custo de vida lá e muita startup crescendo, então eles precisam de gente, né? Cara, daí fui pra lá e aí o que você perguntou também de adaptação, outras culturas, isso é muito diferente. Isso é uma coisa que é legal pensar antes de ir, é legal pesquisar muito, conversar com quem já tá lá é muito legal, sabe? Tem um grupo no Slack chamado Brazilians Tech Expats, que são pessoas que já estão fora ou pessoas que têm vontade de ir pra fora, então esse grupo me ajudou muito, tirei muita dúvida por lá. De pessoas que já estavam morando lá, porque eu realmente não conhecia ninguém na época que morava lá. E, que mais, cara? Aí chegamos lá, a cultura é muito diferente, né? Tipo assim, a galera lá realmente é um pouco mais fechada que brasileira. Foi um pouco difícil fazer amizade, assim. Eu e minha esposa, a gente tinha um casal de brasileiros que foi junto com a gente, que eram os nossos amigos mais próximos, assim, então a gente acabava fazendo tudo junto com eles. Então é sempre bom pensar nisso, sabe? No começo é bem difícil, é uma coisa que a gente não pensa muito quando a gente está tentando, a gente só pensa no lado bom, né? De estar lá e tudo mais. E a comparação, cara, do desenvolvedor brasileiro com o desenvolvedor de fora? O que você viu de mais diferente? Essa é uma pergunta muito boa, cara, que inclusive é muito, muito engraçado. Assim,
Os melhores desenvolvedores que eu conheci lá foram brasileiros. Assim, Legal. de cara eu já falo. E isso pra mim foi um choque, porque eu também, antes de ir, eu sempre pensava, pô, os caras devem ser muito foda pra ir, nossa, só tem nego foda lá fora e tal, mas não é, cara. Assim, eu diria que a gente tá no mesmo nível, pau a pau, e se bobear, a gente tá muito à frente, sabe? As principais diferenças trabalhando, eu cheguei a trabalhar com desenvolvedores alemães e portugueses. As principais diferenças para mim é que a gente gosta, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de trabalhar mais, né? Tipo assim, nossa, eu preciso entregar isso, e a gente faz com muita qualidade também. E a galera lá é um pouco mais tranquila, mais relaxada. Não quer dizer que eles não trabalham bem, eles trabalham muito bem, mas assim, essa é uma diferença muito grande. Hoje eu consigo ver isso também trabalhando remoto. Enquanto um desenvolvedor gringo está fazendo uma tarefa, o brasileiro está fazendo 2, 3. Então eu vejo que a gente consegue organizar, assim, ser multitarefas muito mais fácil, sabe? Do que os desenvolvedores que eu tive experiência trabalhando juntos. E isso é uma grande vantagem para a empresa, né? Porque a gente acaba entregando mais coisas no tempo mais curto, com qualidade, então eles gostam muito dos brasileiros. Acaba sendo mais produtivo, né? Sim. E o brasileiro tem a cultura de ser um pouco mais curioso também em relação a querer entender e tal. Isso na área de tecnologia é bem legal. E agora você está trabalhando remotamente, né? Sim. E como é que foi essa transição? Você tinha tido experiência com o trabalho remoto? Como é que está sendo? Sim, durante a minha carreira eu tive... Na verdade, quando eu fui para Berlim, eu fiquei tipo 3 meses remoto para essa empresa, que me levou até o visto sair, etc. Mas eu nunca tive uma experiência 100% remota. A empresa não era remota, os processos não eram remotos, etc. Então, tem uma grande diferença aí, né? De quando você está numa empresa que os processos são realmente voltados para remoto, que todo mundo está remoto. Eu sinto essa grande diferença hoje. Assim, igual, flexibilidade, né? Tipo, eu posso estar aqui hoje gravando podcast de tarde, não tem problema. Legal. A única coisa que a gente combina lá na empresa é, tipo, sempre avisar se tá online ou não. Porque se alguém precisar de você, pô, vai lá e olha no status se eu tô online ou não. Se eu tiver online, me chama, senão deixa pra próxima. Ou manda mensagem pra mim e vai saber que eu vou responder daqui a um tempo. Tem um conceito muito legal de trabalho remoto que é One Monday, que é tipo, você sempre tem quando você manda uma mensagem pra alguém, por exemplo, no Slack, você tem que estar ciente que você pode demorar até um dia para ter uma resposta de volta, sabe? Ou um e-mail, por exemplo. Então, se você quer algo mais rápido, você tem que procurar um meio de contactar essa pessoa mais rápido. Esse conceito é bem legal. E ter uma empresa remote first versus remote friendly, eu também tive essa experiência. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei numa empresa que era remote friendly durante 2 meses, não foi muito tempo, mas não saí de lá por causa disso, tá? Mas porque apareceu uma oportunidade que seria melhor mesmo para minha carreira, mas tem uma grande diferença também, sabe? Senti uma grande diferença. E qual que é a maior diferença que você sentiu do remote friendly com o remote first? Massa. Remote friendly, cara, por exemplo, a primeira coisa que você olha é se a empresa ela é flexível quanto ao horário. Sim. Então, essa empresa, no caso, não era tão flexível. Tipo, eu não podia viajar, eu tinha que ficar no horário entre Brasil ou Argentina, que é a empresa de lá. Não podia, então, sair de um horário tão grande desse range, sei lá, não podia ir para a Austrália, não podia, sabe? Remote friendly, eu sentia muita coisa também em questão de processos. Então, tipo, principalmente ligado ao time, quando você queria fazer alguma reunião, a gente acabava deixando para fazer pessoalmente quando a gente ia em algum coworking, em outro lugar, ao invés de simplesmente ligar e conversar ali na hora. Então, os processos também você sente muita diferença. Enquanto o remote first é bem diferente. Você quer conversar com alguém, você simplesmente vai falar, você pode fazer um call agora ou daqui a alguns minutos? Posso, vamos lá, vamos fazer, entendeu? Ninguém marca para conversar pessoalmente, porque ninguém do meu time hoje é de BH. Isso também é uma coisa legal de dizer do meu trabalho atual, que quase todos os desenvolvedores são brasileiros, mas só que ninguém tá na mesma cidade, então tá todo mundo remoto mesmo. Que foda, velho. Assim, você já passou por várias fases, né? Conseguiu trabalhar numa empresa 100% remote friendly, remote first, trabalhou presencialmente fora do país, presencialmente aqui, agência, fábrica, sua carreira foi bem diversificada. E se a gente fosse parar pra pensar num conselho, cara, qual é o conselho que você daria pra você mesmo há 10 anos atrás? O que você falaria pro Diel há 10 anos atrás? Show, cara.
Deixa eu até dar uma olhada pra não esquecer, porque isso é importante. Mas assim, o primeiro de todos, cara, é aprender inglês. Não digo, quando eu digo aprender inglês, não é ser o cara mais fluente do mundo, não é ser falar nativamente, sabe? Eu não sou assim até hoje. Faço aula até hoje bem intensivo, porque eu sou bem inseguro ainda. Mas aprender inglês me ajudou demais, abriu muitas portas que poderiam ter sido abertas até antes, sabe? Se eu já estivesse num nível bacana. E não só de questão de oportunidade de emprego, mas, cara, você consegue ler uma documentação muito mais fácil, você consegue assistir videoaulas totalmente em inglês, você pega... E tem conteúdos que é só em inglês, não tem como fugir, infelizmente, tem muito pouco conteúdo. Não tem pouco conteúdo em português, mas principalmente as últimas coisas que saíram, coisas novas, a maioria em inglês, não, vai demorar um pouco para sair em português, para alguém animar, traduzir e tal. Então, assim, isso mudou muito a minha carreira e minha vida no geral, assim. E o segundo que eu anotei aqui para não esquecer é ser mais paciente, tá? Tipo assim, traçar planos mesmo, traçar objetivos, ser paciente, ter foco ali, não tentar abraçar o mundo de uma vez, que você vai ficar doido, assim, você vai ter muito problema de ansiedade e tal. Então, assim, seja paciente, traça o objetivo e vai dar certo. Legal, agora invertendo a pergunta, e pro Diel daqui 10 anos, o que você espera para você daqui 10 anos, profissionalmente, pessoalmente? Show. Bom, o que eu mais espero para mim, eu tenho um objetivo bem claro assim, na minha carreira, que é trabalhar com produtos voltados para desenvolvedores. Legal. Isso é um foco, assim, um dos objetivos que eu tenho para minha carreira, seja ele open source ou não, mas eu gostaria muito de estar ali do outro lado, sabe? Ao invés de ser um desenvolvedor que só consome, ser um desenvolvedor que está criando as coisas para os outros consumirem. Legal. Isso é uma coisa que me motiva muito, eu sou muito fã de open source, então se esse produto fosse parte ou inteiro open source, melhor ainda. E quando a gente está falando de produto voltado para desenvolvedores, não é só um produto mesmo, mas assim, uma lib, um framework, sabe? Igual, por exemplo, tem o time do React lá que trabalha 100% focado no React, mas eles trabalham no Facebook, sabe? Então, assim, isso eu acho muito foda, é uma coisa que eu gostaria de alcançar na minha carreira. Uma segunda coisa seria talvez assumir uma posição ali de um tech lead, sabe? Eu não tenho tanta certeza se eu gostaria de ser um manager, assim, de ter que, sabe, de cuidar da carreira das pessoas e tal. Eu não sei se eu tenho tanto esse perfil, mas assim, pelo menos da parte técnica é o que eu gostaria muito de chegar também. Legal. E cara, qual é o conselho que você daria para as pessoas que estão começando agora, na área de tecnologia, assim como você fez um curso técnico, está começando a aprender pela internet e tal, qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Show, cara. Bom, eu também vou ter algumas coisas que é bem importante. Primeiro de todos, cara, aprender inglês, de novo, é algo que vai mudar muito sua carreira e sua vida. Legal. Não só profissionalmente, você vai poder viajar, você vai poder conversar com quem você quiser, cara, sem medo. Isso é muito legal. Então, a outra dica seria aprender a aprender, que hoje eu vejo que para mim funciona muito bem aprender com videoaulas, por exemplo, ao invés de ler um livro. Sim. E ir praticando, que é a outra dica que eu queria dar também. Então, tipo, pratica muito, faz projeto open source, tenta ajudar com o projeto open source, tenta criar, sei lá, uma startup sua que você vai ter que codar ali a solução para os seus clientes, sabe? E vai praticando. Eu vejo muitos desenvolvedores questionando dúvidas que eles talvez não teriam se eles tivessem praticado mais, sabe? Do que só ler documentação, por exemplo, entendeu? Coisas tem coisa que você só aprende praticando, não tem como fugir muito. E a outra coisa seria, deixa eu só ler aqui de novo, seria seja questionador, sabe? Questione o porquê das coisas, ao invés de só aceitar. Por que React é melhor do que tal coisa para esse cenário, sabe? Por que o JavaScript seja melhor do que outra linguagem para esse cenário ou não? Então, assim, pergunte o porquê das coisas, tenta pesquisar o porquê das coisas, sabe? Deu um erro, ok, você vai achar a solução no Stack Overflow, por exemplo, você vai resolver rápido, mas, cara, dá uns 5 minutos e vai pesquisar o porquê daquele erro, sabe? Não só copia a solução e passa para a próxima, porque isso aí você vai acumulando conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Acho que é sensacional. Acho que essas são as dicas que eu daria para alguém assim, hoje. Cara, novamente muito obrigado pela conversa. Eu fico lisonjeado de bater papo com você, conhecer um pouco mais sobre a sua história. Carreira sensacional, galera.
Valeu As demais, dicas galera. do Diel tem que seguir. E agora, só para finalizar, duas coisinhas. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Fala pro pessoal ali, para quem quer bater um papo com você, se você tá aberto a trocar ideia, dar mentoria pro pessoal. Com certeza. Conta pro pessoal aí. Rede social, você me encontra em qualquer rede social como Diel Duarte, Twitter, Facebook, GitHub, LinkedIn. Então pode me chamar, pode mandar críticas construtivas ou não, pode trocar ideia, pode perguntar dúvida. Eu gosto muito de ajudar, sabe? Tô sempre aí nos meetups aqui em Minas Gerais. Tô sempre indo em evento, conferência, eu gosto bastante de ajudar a galera. Também tem meu blog, que é dielduarte.github.io/blog, que eu falo algumas coisinhas lá. Tem pouco tempo que eu voltei a escrever, mas eu tô falando algumas coisas que eu gosto de compartilhar, principalmente sobre JavaScript, front-end. E outras coisas também que eu gosto de estudar, assim, eu gosto bastante de estudar coisas aleatórias, que eu gosto muito de sentar e estudar coisas diferentes, então eu gosto de compartilhar isso também. Ah, legal. E é isso. E para acabar aqui, um bate-bola rapidinho. Show, A vamos lá. gente tem que responder entre um ou outro. Beleza. Front-end ou back-end? Front-end, Remoto ou presencial? remota, Startup ou empresa tradicional? startup. Ah, show de bola, Diel. Valeu, velho. Prazer Obrigado. demais. Galera, muito obrigado por acompanhar aí o nosso Groupcast. Assine aí, fique ligado para as próximas edições. Se tiverem sugestões de convidados, manda aí pra gente, sensacional. Acompanhe também o nosso blog do Eu Sou Dev. A gente tem vagas que a gente divulga diretamente no nosso Instagram, Facebook, Twitter, GitHub. Fique ligado e até a próxima edição. Valeu, Diel. Galera. Obrigadão, velho. Abração. Abraço. Tchau, tchau.